Olá, eu sou o professor Luiz Antônio Peixoto Vale, da série Checkmate Global. Estamos gravando agora o 18º vídeo da série complementar, juntando as peças e explicando o movimento. Muitas pessoas têm me perguntado por que nos meus artigos de 2019 e nos vídeos que nós temos gravados no canal, por que eu comparei o grande jogo geopolítico mundial a um jogo de xadrez. Então, é necessário compreender como funciona também um pouco o jogo de xadrez e como podemos fazer essa analogia. O jogo de xadrez ocorre num tabuleiro tridimensional, onde existem casas a serem avançadas, casas claras, casas escuras. Assim como os dois jogadores, um tem um time de peças escuras, o outro tem um time de peças claras, mostrando a dualidade do jogo, certo e errado, bem e mal, alto e baixo, dentro de uma linguagem binária, como o jogo foi concebido. Nesse jogo, nesse tabuleiro, existem peças, e as peças têm funções e uma certa hierarquia. Nos nossos artigos, nós denominamos que a torre representa o poder econômico, o bispo, o poder de crenças e valores que norteiam a sociedade, e o cavalo, o poder militar, o poder armado. Lembrando que poder armado não significa forças armadas. Poder armado significa um grupo de homens que, armados, conseguem impor a sua vontade a um outro grupo de homens que estejam desarmados ou que não tenham o mesmo poder para confrontá-los. Há outras peças também no jogo de xadrez. A rainha e o rei representam o poder real no jogo. Eles não são o poder real, mas eles representam o poder real no jogo, no tabuleiro. E temos os peões. Não importa as peças, não importa a função das peças, elas são inclusive substituíveis. Só que no jogo de xadrez, as peças não se movem por si, elas precisam ser movidas. E quem as move é o segundo nível, é a mão. A mão é quem move as peças. E a mão não pensa. A sua mão faz aquilo que você, na sua mente, determina. A mão é um instrumento. A mão não pensa, como eu disse. Quem pensa é o jogador. Então nós vamos para o primeiro nível. O jogador não está no tabuleiro. O jogador não está ali ao nível das peças. Ele observa o jogo de cima e define a estratégia. Define como será feito o movimento das mãos, das peças, através da sua mão. Então, são 3 níveis. O jogador, que não está no jogo e pensa a estratégia. A mão, que é o seu instrumento de ligação com o jogo e que move as peças. E as peças que estão no tabuleiro. Essas pessoas que usualmente estão na imprensa são peças. E eu não estudo peças, não me preocupo com as peças. Não importa o nome que você dê a elas, George Soros, David Rockefeller, Abraham Brzezinski, Bill Gates, são peças que são movidas pela mão, que é comandada pelo jogador. Então, nós temos 3 níveis de atuação. De um lado existe, claro, um jogador que no seu conjunto eu denominei de dominadores globais, nesses 3 níveis. E do outro lado nós temos o que eu denominei resistência, que também tem esses mesmos 3 níveis para poder jogar. Isso eu disse lá no primeiro vídeo de introdução à série complementar do Checkmate. O jogo se faz dessa forma. E não importa o nome, volto a dizer, da peça. Por isso eu não me fixo nas peças, porque elas são substituíveis. Amanhã elas podem não estar e uma outra peça a substituirá. Se nós ficarmos ligados na peça, nós nos perdemos no jogo. Se vocês quiserem entender de peças, desses nomes, dessas organizações que caminham no tabuleiro movidos pela mão, tem muito material na internet. Nós aqui vamos tratar sempre da mão e de entender o pensamento do jogador.
porque entendendo o pensamento do jogador, você pode facilmente identificar as peças, mesmo que elas troquem de nome. O jogador não tem vaidades. Ele não tem essa preocupação de aparecer no jogo. Essa questão de estar ali aparecendo no jogo, aparecendo na televisão, é uma patologia humana do ego, da vaidade. A vaidade é destruidora da luz. A vaidade é uma fraqueza humana. Eu vou ler para vocês uma passagem de Eclesiastes, que, segundo as fontes, foi escrita por Salomão, um homem de grande sabedoria. Ele disse o seguinte: atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol. Observação minha, debaixo do sol, não acima do sol. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Então, senhores e senhoras, abaixo do sol, tudo identificado por Salomão, que era um homem sábio, era vaidade e aflição de espírito. A vaidade enfraquece o ser humano. O jogador, assim como uma boa parte da sua mão, não estão na mídia. Seus nomes não são conhecidos. A sua estrutura de comando, a sua forma de agir, não é sequer conhecida, porque eles não têm essa fraqueza que é a vaidade. O jogador é o chefe, é o cabeça de família. Ele que conduz o jogo. A mão operacionaliza e as peças se movem segundo a mão as toca, segundo o pensamento do jogador. É necessário entender isso para que vocês possam compreender o jogo num nível mais elevado e não se perder nas nomenclaturas de vários nomes que aparecem a todo momento na internet. Muito bem, o poder real tem sua expressão, como eu disse, na rainha e no rei que estão no tabuleiro. Mas o poder real também se exprime através do cavalo, que é o poder armado. Como eu já disse a vocês, todos os outros poderes são concessões do poder armado. Eu vou dar um exemplo. Se um juiz determinar a prisão de uma pessoa ou de um grupo de pessoas e o policial, que faz parte do poder armado, porque o poder armado são homens armados, pode ser guerrilha, pode ser terroristas, podem ser a própria polícia, forças armadas, qualquer grupo armado que possa impor a sua vontade. Se um juiz determina a prisão de uma pessoa e o policial não for lá prendê-la, o que vai acontecer? Nada. O juiz não vai sair com uma arma em punho para prender uma quadrilha. E aí ele pode mandar prender o policial, e o outro policial disser que não prende o policial. E aí como é que faz? Então o poder armado, na história da humanidade, é de fato a expressão, o cavalo, é a expressão do poder ali, enquanto o rei e a rainha são a sua representação do poder real do jogador, que não tem, como eu disse, vaidades. O poder precisa ser exercido na sua plenitude. Um diploma legal te dá o direito de exercer o poder, mas não determina que você vai saber exercê-lo e expandi-lo. O poder real, ele busca se expressar no jogo. E se ele não conseguir se expressar através de uma pessoa, ele vai procurar outra pessoa. Lidar com o poder é ter intimidade com ele, é conhecê-lo. O poder respeita e gosta de estar perto de pessoas que têm intimidade com ele. Apenas um diploma legal, como eu disse, não é suficiente. E um exemplo que eu posso dar a vocês é que quantos príncipes ao longo da história herdaram o poder dos seus pais, que eram um rei, e depois tiveram que abandonar o trono, porque não souberam exercer o poder, apesar de tê-lo recebido. E quantas pessoas na história não tinham poder ou estavam fora da linha de sucessão da realeza e conquistaram o poder. Então, exercer e ampliar o poder é uma questão pessoal, de tino, de intimidade com o poder. Apenas o diploma não é suficiente. E as palavras,
quando elas não são acompanhadas de ação, também se tornam palavras vazias. E isso não é caro ao poder. Palavras, quando necessárias, porque o silêncio é de ouro e as palavras são de prata, quando necessárias palavras, elas devem vir acompanhadas do exemplo, da ação. Quando você olha um grupo de lobos, o chefe, ele delimita um perímetro e o lobo fica ali, o chefe, apenas te olhando. Ele não late, ele apenas te olha. E você sabe que se você passar aquele perímetro, o lobo, no olhar dele, te passa toda a autoridade de poder dele. Não late, porque já segundo um velho adágio, quem late não morde, cachorro que late não morde. Nós precisamos entender que o exercício do poder é uma questão de conhecê-lo, ter intimidade com ele, para que ele possa encontrar através de quem se expressar no tabuleiro. Se ele não encontra, não existe vazio de poder. Se ele não encontra com quem se expressar numa determinada peça, o poder procura outras peças para se expressar no tabuleiro. Agora vejam bem, nós ficamos de comentar sobre alguns tópicos especiais ao longo da evolução do xadrez. Vamos começar pelo que está sendo colocado como a Operação Storm. Veja, eu disse que há 2 jogadores. Do outro lado, há a resistência, que também se expressa naqueles 3 níveis. Muitas peças, uma mão que move essas peças e o jogador. Muito se tem escrito sobre essa Operação Storm ou ações do que seria a aliança. Todavia, há muito exagero. Eu já comentei com vocês sobre informações anteriores, a história de aviões carregando ouro para o Fort Knox, e eu mostrei para vocês que aquilo era impraticável. Também tem tido notícias sobre bloqueio da Venezuela, nenhum navio chega na Venezuela, tropas desembarcando na América Latina. Senhores, a resistência tem jogado. E uma das coisas fundamentais para o jogo dar certo para a resistência é haver discrição, porque quem ainda controla o jogo são os dominadores globais. Surpresa, causar surpresa, fazer um ataque sem que o seu inimigo esteja esperando é essencial. Para isso é necessário sigilo. Se a resistência colocasse na internet tudo o que está fazendo, ela obviamente teria dificuldade de obter sucesso. Essas histórias tipo a Venezuela não está recebendo, nenhum navio chega na Venezuela, não se sustenta a uma pesquisa mínima na internet, onde os senhores vão encontrar lá navios iranianos chegando no porto venezuelano com gasolina. Então, eu peço aos senhores mais uma vez, senhores e senhoras, que procurem ter discernimento nesse momento, porque é um momento de muita desinformação, é um momento de muito exagero, de pessoas que não conhecem estratégia e às vezes jogam o jogo, tentam jogar de uma maneira equivocada. Um outro assunto é o Federal Reserve, o Banco Central americano, que já desde março vinha socorrendo empresas, recomprando títulos podres ou títulos não bons, e como eu já falei, através de operação de flexibilização quantitativa, vinha desde outubro do ano passado injetando dinheiro. Aqui, numa notícia de 31 de março, já falava que o Fed ia socorrer o mercado. Todavia, essa semana ainda, semana que passou, dia 19, já chegou a notícia de que o Fed iria reduzir ainda este ano o socorro que ele estava dando aos bancos e ao sistema como um todo. Ora, aqueles que viram as minhas lives, viram que eu mostrei lá um gráfico onde os recursos do Fed estavam diminuindo e ele não poderia, e eu comentei isso mais de uma vez, manter esse socorro ao mercado indefinidamente. Então,
já foi anunciado que o Fed vai parar de socorrer o mercado. Isso fez com que o Tesouro brasileiro ficasse um pouco alarmado e também anunciasse recompras de título. Essa situação é insustentável. Por quê? Porque, como eu já mostrei aos senhores, existe uma bolha da dívida enorme, colossal, tanto governamental, corporativa, como das famílias, que só vem aumentando em função da pandemia. Os governos estão se endividando ainda mais. E essa bolha é insanável, que vai provocar naturalmente a reinicialização do sistema financeiro. O Fed tentou empurrar essa bolha mais para frente. O que o Fed tem feito é como pegar um moribundo na UTI e ficar colocando oxigênio nele, mantendo ele vivo de forma artificial. Eles estão tentando empurrar a explosão da bolha mais para frente, para os próximos meses. Mas ele, o Federal Reserve, já anunciou que não vai conseguir continuar a fazer isso, de maneira que a explosão dessa bolha poderá ocorrer daqui para frente a qualquer momento. Aqui no Brasil, a circular 4027 do Banco Central instaurou o pagamento, o sistema de pagamento instantâneo, circular 4027 do dia 12 de junho. Isso é um passo para que a moeda em circulação em espécie comece a deixar de ser usual. No momento que você tem um sistema de pagamento instantâneo, onde as pessoas poderão abrir contas de pagamento instantâneo, 24 horas por dia online, o desuso vai entrar em desuso a moeda, e esse é um objetivo. Quero lembrá-los, como falei no vídeo anterior, para aqueles que não viveram, nós já tivemos um plano, o Plano Collor, que confiscou o dinheiro que estava no banco. Então, aqueles que pensam que ter dinheiro no banco é totalmente seguro, não olharam as lições da história. Assim como também eu gostaria de lembrá-los, naqueles 3 momentos em que eu falei nos vídeos anteriores, aqueles 3 momentos históricos que eu falei no vídeo 17, 15 e 14, para a mão e para o jogador, tanto faz tirar o governo que estiver lá, usando a direita ou a esquerda. Naqueles 2 primeiros momentos do Império e da era de 30 a 50, usou-se a direita para tirar o governante. Atualmente se usou a esquerda para tirar o governante. O jogador, utilizando a sua mão, não tem preconceito. Ele exerce o seu poder. E não importa quem é o peão, apenas importa que o peão lhe seja útil. Então, a preparação para o reset financeiro já está em andamento, seja através dessas circulares, seja através também da exaustão do Fed em socorrer o mercado. Bom, o coronavírus, que foi um catalisador, começou já a mostrar sinais de enfraquecimento. Dentro da estratégia natural do jogador, ele deve estar nesse momento já pensando em algum novo catalisador. Porque, como eu já ensinei a vocês, é necessário que haja um catalisador para gerar medo, estresse, pavor, tirar as pessoas da zona de conforto, para que elas passem a aceitar coisas que antes não aceitariam, como naquela metodologia da janela de Overton determina. E também no tripé da inteligência. Eu crio uma situação através de uma ação, aguardo a reação e ofereço a solução. Provavelmente novos catalisadores estão em andamento. E claro que está havendo já um anúncio antecipado de algumas situações. Se os senhores pegarem a capa da revista The Economist, agora do dia 26, vocês vão ver lá uma família sentada no sofá, um casal e uma criança. E eu vou chamar a atenção para alguns aspectos da capa. Ela diz, a próxima catástrofe, como sobreviver. Atrás tem um relógio, faltando poucos minutos para meia-noite. 7 quadros atrás do casal, representando coisas distintas, guerra nuclear, flash solar, um meteoro, aquecimento global, vulcões, peste suína e a pandemia. 7 catástrofes possíveis, catalisadores.
O casal está sentado no sofá, o pai e a mãe com máscara, mas não essas máscaras do coronavírus, não. Máscaras mesmo parrudas, como se fossem máscaras para guerra química ou bacteriológica. A criança não está de máscara, mas está com um capacete militar. Até o gato está de máscara, né? E é muito simbólica essa capa do The Economist, de 26 de junho agora. Eu sugiro que os senhores olhem ela e procurem entender a mensagem que está ali decodificada. Nós já sabemos que, de uma forma ou de outra, para se implantar o contrato social que eu comentei no vídeo anterior, porque eles não querem apenas resetar o sistema financeiro, porque esse será resetado de qualquer forma devido à dívida, à bolha da dívida, eles querem refazer o contrato social. E eu vou voltar a essa questão nos próximos vídeos, né? Bom, nós precisamos entender como funciona a mente do jogador, que através da sua mão move as peças que estão no tabuleiro de xadrez. Meu trabalho nunca foi me preocupar com o movimento das peças, mas me preocupar de como funciona a mão, como ela move as peças e como pensa o jogador. E entender como o poder real funciona ao mover todo esse jogo. Eu tenho procurado ensinar aos senhores a ter discernimento, raciocínio lógico para compreender o jogo e não se distrair olhando as peças. A distração dispersa a sua energia e tira o seu foco do essencial. Quando uma pessoa perde o foco, perde a visão daquilo que está acontecendo, se distraindo, e essa é uma técnica, distrair as pessoas para que elas não vejam o que está de fato acontecendo. Aqueles que se deixam distrair perdem a capacidade de entender o jogo. As pessoas trabalham dia a dia, dia após noite, têm que estudar, cuidar das suas famílias, e aí às vezes perdem o foco, trabalham desesperadamente. Quando chega então no sábado, dia ligado a Saturno, Saturday, diminuem seu ritmo. No domingo, dia do Sol, Sunday, param para descansar. E no dia seguinte, ligado à Lua, Monday, voltam a se distrair. Eu estou passando mensagem a vocês, para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Um grande abraço a todos, até o próximo vídeo.